Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para a gente trocar mais uma ideia, né, sobre as melhores movimentações, as melhores oportunidades do dia de hoje. Hoje, dia 28 de maio, são meio-dia e 25, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pôde acompanhar com os alunos da mentoria na sala ao vivo também, beleza? Então, bora começar. Mas antes da gente começar, dois recadinhos muito importantes que eu tenho que dar para vocês. Bom, pessoal, então o primeiro recado é o seguinte, é o de sempre, né? Deixa o like, se inscreva no canal, também comente quantas vezes vocês quiserem, comente se a minha leitura, né, foi semelhante de vocês, também deixe feedbacks, ideias e tudo mais, tudo bem? E segundo recado que é muito importante, nós já temos as datas da próxima semana do Day Trader Consistente. Vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de junho, às 20 horas, aqui mesmo no YouTube, tá bom? Vamos falar sobre o operacional, trocar aquela ideia, né, tirar dúvidas, etc. Assim como a gente sempre faz, né, aquele super evento para vocês, gratuito, online, tá? Quer participar? O link tá aqui na descrição, é o primeiro link. Clica, vai lá pro grupo, né, você já vai demonstrar o seu interesse entrando no grupo, e aí lá no grupo, quando chegar a época, eu vou estar mandando os links para vocês clicarem e participar do evento, tá bom? Então, link na descrição primeiro. Top, pessoal! Então, vamos começar a nossa análise de hoje, né, dia 28 de maio, agora são basicamente meio-dia e 28, né, meio-dia e meia. Vamos falar um pouquinho das melhores movimentações do dia. Vocês estão vendo aí, né, os gráficos, né, as fibras que eu utilizei no dia, elas já estão dispostas, né, no gráfico para que vocês possam observar como que foi a nossa análise e como que funcionou. O começo do dia, né, foi um dia que ele abriu aqui e jogou para as regiões de mínimo, tá? E aí, eu tinha uma região muito importante que estava passando por este patamar. Se você der um zoom no gráfico, tá vendo que tem um fundo, tem fundos aqui para a esquerda. Então, querendo ou não, essa região, né, onde o mercado abriu e já desceu, era uma região muito importante de suporte para mim. Então, eu imaginei que o mercado poderia subir dali. Mas eu imaginar subir e fazer uma operação de compra são duas coisas diferentes. Porque você, para comprar, você precisa de oportunidades. E eu gosto muito de trabalhar as oportunidades vistas no próprio gráfico dos 5 minutos e não vi nada, tá? Aí fechou 1, fechou 2, fechou 3, 4, 5. Percebo que o mercado ele só subiu, né? Então, para mim, eu não vi nenhuma oportunidade de compra interessante no operacional para fazer, né, essa operação, porque tem que ser, porque tipo assim, as oportunidades elas têm que ser interessantes em relação ao que eu opero, né? Porque pode acontecer ali alguma coisa ou outra que dê compra, analisando algum movimento micro, só que não é do meu interesse fazer essas operações, certo? E aí, a primeira leitura, né, que nós tivemos de venda apareceu exatamente com o fechamento do 30 minutos. Por quê? Estão vendo aqui, pessoal, que o candle 1 do 30 minutos, ele foi um candle basicamente verde, porém ele fechou abaixo dos topos e abaixo dos 50% de baixa, que é esse pontilhado laranja. Tá vendo? Então, por isso, a gente já começou a identificar as oportunidades de venda devido a isso. Chegou na resistência, chegou no 50% de baixa. A gente sabe que devido à probabilidade o mercado pode voltar dos 50% e buscar o fundo, né, que seria de novo a mínima do 1 do 30, ou se não, a mínima do dia que nós tínhamos aqui também, nos 5 minutos. Então eu imaginei que ele poderia estar fazendo essa operação. E ali, após o fechamento do candle 6, que é o nosso candlezinho gatilho, bem miudinho, que é um candle ali muito interessante para a gente trabalhar com as operações de compra, certo? Você poderia fazer uma operação de venda no sétimo? Sim. 1 minuto, aqui está no 30, né? Deixa eu colocar no gráfico do minuto. Aqui no minuto você também tinha uma opção de venda após o rompimento aqui do 30. Você poderia entrar no 31 tranquilamente, tá? Basicamente é a mesma coisa de você fazer a sua entrada no 5. Tudo bem? E aí ele desceu. Basicamente esse movimento de queda era para buscar o 50 do 1, do 30. Né? Então você já poderia fazer sua parcial, você poderia já colocar seu preço no 0 a 0, tudo daquele jeito que a gente sempre conhece. Só que aí, quem não entrou, que poderia acontecer de pessoas não terem entrado aí no ponto onde eu comentei com vocês que foi no 7, você poderia ter uma segunda oportunidade de entrada, que também, na minha opinião, foi muito boa, tão boa quanto. Porque aqui você teve o direcionamento, que era a própria fibra laranja aqui, né? Você teve 15 minutos te dando filtro e também você teve estruturação nos 5 minutos, na qual esta fibra de baixa poderia te jogar novamente para queda. Então você poderia novamente, tá? Você poderia novamente fazer uma venda no 10, quando ele testou 50%, ou você aguardar o 10 e fazer a sua entrada no 11. Fez a sua entrada, você teoricamente iria para o fundo para ver se ele rompia e rompeu. Então a gente fez essas duas entradas, fizemos essa e fizemos também essa. Duas vendinhas. Ambas as duas vendas é igual eu falei para vocês lá no começo. O objetivo dessas duas operações de vendas eram
buscar a mínima. Então é basicamente isso que eu sempre falo para os alunos. Ó, pessoal, faça suas operações sempre baseadas nos extremos do gráfico. Assim que você tiver nesses extremos, assim que você estiver numa situação favorável nele, o que vocês vão fazer? Vocês vão operar movimentações, inícios de tendência a favor daquele movimento. Ou seja, tanto você vendendo aqui como você vendendo aqui são tendências de baixa acontecendo, né? Movimentos de baixa acontecendo a favor de um direcionamento que também é de baixa, porém ele é macro, né? Então, teoricamente, ele te jogaria para mínimo. Foi rompendo, né? Foi rompendo. Aí, a partir do momento que ele fez esse rompimento de fundo, eu falei para os alunos que existe uma grande chance do mercado ser um dia de venda, né? Porque ele, claramente, né, após um rompimento de fundo, ele começa a identificar ali também pra gente um movimento de tendência de baixa, né? Rompimentos de fundos geram isso. E aí eu falei para eles, ó, pensar em uma compra no 19 para buscar uma retração, porque aqui, ó, olha para vocês verem. Nós estávamos com o movimento esticado em regiões de suporte. E também tivemos um bom sinal aqui, um bom sinal no 15 minutos também, tá? Então a gente poderia, né, fazer essa operação para buscar a retração. E assim como ele buscou a retração, probabilidade de novamente buscar mínima. Então, de novo, vendas nesta região para tentar buscar o movimento lá da mínima do 16. Percebam, né, pessoal, que o movimento ele não foi reto, né? Ele não foi reto. Ele fez mais uma estruturação aqui, ó. É para vocês verem. Ele fez mais uma estruturação aqui que fez com que o mercado jogasse para a mínima, né? Então ele enrolou, né? Ele fez a venda, depois ele quis voltar de novo. Ninguém pode fazer operações de compra aqui, né? Porque você já tem a estrutura, você já tem um mercado travado no 50%. E aí ele buscou a região de mínima, certo? Depois ele travou um pouquinho, jogou para aqui de novo. Na verdade, esse processo aqui era esse teste dos 120 minutos, quer ver? Olha lá. Era um teste dos 50% dos 120 minutos para que ele pudesse buscar a mínima do dia novamente, né? Então você poderia pensar em vendas no restante do dia aí tranquilamente, porque os próprios macros eles estão te dando essas oportunidades, né, de venda. E acabou, né, que basicamente foi isso que a gente fez, né? Nós fizemos as vendas ali em cima, certo? A primeira e a segunda venda, certo? Pegamos a comprinha de retração, né? A comprinha de retração e depois uma venda de impulsão. Essa venda de impulsão aqui, ela foi um pouco mais difícil de você talvez segurar ela, porque ele lateralizou um pouco aqui, né, para depois dar uma andada. Mas essa aqui foi um pouco mais complicada, porque ele provavelmente poderia tirar, né, você da operação para depois ela andar, tá? Mas basicamente essas foram as operações que nós passamos aí para os alunos na sala ao vivo, e espero realmente aí que vocês tenham feito alguma dessas operações para poder ter saído, né, com a metinha de vocês, combinado? Turma, então é isso. Análise feita aí pra vocês, espero que tenham gostado, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, também comente quantas vezes vocês quiserem, comente aí se a sua análise foi parecida com a minha, e lembrar vocês da nossa semana do Day Trader Consistente, tá? Dia 10, 11, 12 de junho, às 20 horas, aqui mesmo no YouTube. Para você participar, entra no primeiro link aqui da descrição, vai lá pro grupo e aguarda que logo logo a gente vai mandar informações importantes para vocês, e na época do evento a gente vai mandar os links para você clicar e poder participar, tá bom? Então um grande abraço, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body